Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, último dia do ND Especial Porto. Economia, transporte, logística e a movimentação no maior porto da América Latina serão alguns dos assuntos abordados. ND Especial Porto. Oferecimento. Tegrão. Inovar para transformar e melhorar. É assim que a Tegrão faz. Praticagem, precisão e tecnologia ampliando os limites do porto. E DP World Santos. Criando o futuro agora. E hoje a gente conversa com Nívio Pérez dos Santos, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e região. Tudo bem, Nívio? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Falar um pouquinho sobre o nosso comércio exterior e sobre o nosso porto. Vamos lá, então. Começando em relação ao comércio exterior hoje, qual é o maior entrave para o nosso comércio exterior? A burocracia ou a infraestrutura? Eu diria que são as duas coisas. Primeiro, a burocracia, que o governo vem tratando junto com a Receita Federal, de portal único, para que facilite os gargalos, tanto portuário, aéreo e transporte rodoviário. Então, esse é o maior problema que nós temos, a burocracia. E a infraestrutura, que hoje nós temos problemas de dragagem, nós temos problemas estruturais em aeroportos, em fronteiras. Então, eu diria que é um jogo, são as duas coisas ao mesmo tempo. A gente pode dizer que a burocracia, ela resulta em perdas financeiras para o país? Muito. Dá para a gente ter uma estimativa de quanto é essa perda? Em números é difícil, porque cada container ou cada mercadoria que fica num porto ou no aeroporto, ela aumenta o custo. É um custo de terminal, é um custo de aluguel de container, que nós chamamos de demurrage, ou um caminhão parado na fronteira, também é um custo muito grande, porque é um custo diário. Então, esse custo acaba indo para o consumidor final. E quem paga sempre Somos é o nós. consumidor final. Exatamente. Né? Os países, Nívio, que a gente pode ter como modelo de uma economia simples, mais ágil, diferente do que a gente vive hoje aqui no Brasil. Nós podemos citar os Estados Unidos, a própria China hoje está com uma facilidade muito grande, e a comunidade europeia, que nós acabamos de fazer o nosso acordo de cooperação, de redução de tarifas. Dá para a gente ser mais competitivo pensando nesses países? O que a gente precisa fazer enquanto país para ser uma referência? Olha, o Brasil tem trabalhado fortemente nos acordos de cooperação. O secretário Marcos Trujillo, que é o secretário de Relações Internacionais, ele conseguiu o acordo com a comunidade europeia, que é um acordo importantíssimo para o Brasil. Ele vem negociando acordos com a Coreia, que tem uma tecnologia muito grande. Nós temos também o acordo com o EFTA, que são países Liechtenstein, Noruega. O acordo com a Argentina, uma melhoria de acordo com a Argentina na parte de automóveis. Então, o governo vem trabalhando fortemente nesses acordos de cooperação, nesse acordo de redução de tarifas. Isso é importante. Esse acordo com a comunidade europeia, nós temos 10 anos para reduzir tarifa de 960 produtos. E a comunidade europeia também. O grande entrave que nós tínhamos com a comunidade europeia era o agronegócio. Muitos países da comunidade europeia, eles não aceitam reduzir as tarifas de produtos agrícolas brasileiros. Mas nós estamos trabalhando para que isso seja reduzido no máximo em 10 anos. Todas essas conversas que a gente está falando aqui, né, com esses países, e o fato de reduzir a burocracia significa atrair automaticamente investimentos internacionais? Sim. A partir do momento que você tem uma aduana, quando eu me refiro à aduana, eu me refiro à aduana e órgãos anuentes, Ministério da Agricultura, Anvisa, IBAMA, todos os órgãos, e uma economia forte, com certeza nós atrairemos muito investimento. Podemos ter, inclusive, um aumento na taxa de emprego, que hoje é muito grande. Eu vejo uma das saídas para o desemprego é justamente o comércio exterior. Hoje nós temos aí o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Eu diria para você que 30% a 40% da mão de obra de Santos depende do porto. É um número bem expressivo que por isso precisa da nossa atenção, né, Nívio? Muito. Porque você vê várias categorias que trabalham, que utilizam o porto. Não é uma categoria nem duas, são várias, desde armadores, terminais, despachantes aduaneiros, transportadores rodoviários, seguradoras. Então, são várias categorias que trabalham além dos funcionários do porto, dos próprios terminais. Fala um pouquinho agora sobre legislação. Você considera a nossa legislação ultrapassada? Sim, o governo vem trabalhando, como eu disse há pouco, trabalhando para que essa legislação sofra algumas alterações. Ele tem encontrado alguns problemas junto
à Câmara dos Deputados, junto ao Senado, mas ele vem trabalhando para que essa legislação ela se torne moderna. E ela, se tornando moderna, com certeza atrai investimentos para o nosso país. Quais os principais pontos, então, nessa legislação, Nívio, que você acha que deveriam ser discutidos e avaliados? Olha, nós temos aí algumas burocracias. Então, a legislação aduaneira ela vem mudando muito. A Receita Federal, só para te dar um exemplo, ela está reduzindo de 10 regiões fiscais para 5. Eu estive há pouco tempo, quinta-feira passada, com o subsecretário da Receita, um novo subsecretário, Dr. Fausto, tive com o chefe da Coana, o Sr. Jackson Cury, e essas reestruturações são necessárias para que nós tenhamos uma aduana um pouco mais ágil. Essa reestruturação também passa por Anvisa e Ministério da Agricultura. Então, se nós tivermos essas legislações mais atuais e um modelo de legislação onde nos dê celeridade, onde nos dê segurança, com certeza o Brasil vai atrair importadores e exportadores de todos os países. Em relação às tarifas praticadas no Brasil, você ainda acha que a nossa tabela é muito acima da média praticada, da média internacional? Sim, essa tarifa ainda é. E o governo vem trabalhando para reduzir essas tarifas. Eu vou te dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, ele reduziu 286 tarifas de máquinas e implementos para alíquota zero no imposto de importação. Ou seja, ele pretende que as nossas indústrias renovem seu parque industrial e consigam produzir e exportar seus produtos. Agora, dessa ação do governo, até a gente ver efetivamente um resultado, demora algum tempo, né? Quanto tempo até se adequar à ação do governo e à reação? Depende muito do poder de investimento das indústrias. Quanto que a indústria tem de poder de investimento para comprar essas máquinas, esses equipamentos no exterior. E, lógico, uma tarifa de banco pequena, um custo financeiro também entra. Então, tudo isso tem que ser analisado pela indústria. Se vale a pena esse investimento, eles renovam o parque industrial. Nós tivemos problemas aí durante anos, que a própria indústria, a própria Fiesp, dizia que não tinha condição de uma renovação do seu parque industrial. Hoje nós temos máquinas aí trabalhando e produzindo a um custo muito menor do que as máquinas que nós temos no Brasil. As empresas precisam se modernizar. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua falando sobre o Porto de Santos. Nós voltamos já já. O ND Especial Porto está de volta e eu converso hoje com Nívio Pérez dos Santos, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e região. Nívio, a gente está falando sobre a questão do comércio exterior e eu queria saber agora como é que as câmaras de comércio podem atuar para reduzir essa burocracia que a gente tanto falou no primeiro bloco, né? Ela existe, ela empaca, às vezes, né? Acaba atrasando a movimentação. E como é que as câmaras de comércio podem atuar em relação a isso? Olha, as câmaras de comércio, eu participo dentro da CNC, Confederação Nacional de Comércio, e eles levam sugestões ao governo. Então, as câmaras de comércio elas são importantes, por quê? Porque elas sentem como é que está o momento no país e transmitem isso a autoridades, a governo. Nós tivemos a questão de um mês atrás, uma reunião onde esteve lá o Paulo Guedes explicando um pouco dos projetos que o governo tem hoje com a parte de economia. Nós temos, como eu disse no primeiro bloco, o secretário Marcos Trujillo trabalhando por esses acordos de conveniência. Esses acordos são importantíssimos. No passado, nós pertencemos ao Mercosul e nós entendíamos que cada país do Mercosul tinha poder de veto. Então, o Brasil estava restrito aos seus acordos de cooperação. Hoje, a equipe econômica está diferente. Ele faz o acordo e diz para o Mercosul, ou vocês vêm com a gente ou eu faço o acordo sozinho. Então, a política está mudando. Ou seja, o Brasil está querendo interagir com o primeiro mundo. Nós sabemos que ele já está em conversa com os Estados Unidos, com a própria China, que são os nossos dois maiores parceiros. Então, isso é importante porque esses acordos reduzem tarifas e aumentam o comércio exterior. Agora, presume-se que vocês lidem diretamente com os anseios do cotidiano desse setor empresarial, né? Hoje, quais as principais demandas que chegam até vocês enquanto Câmara do Comércio Exterior? Que tipo de apoio esses investidores pedem para injetar recursos no nosso país? Tem uma demanda específica? Sim. Primeiro, uma estabilidade econômica.
Nós É o que todo mundo quer. Nós temos um dólar, por exemplo, muito volátil ainda, e ele ainda está num patamar muito elevado para quem trabalha com importação, ou seja, os produtos importados, eles perdem um pouco de competitividade no país. Mas as principais demandas são aduanas ágeis, órgãos anuentes como Anvisa, MAPA, ágeis, com projetos de segurança e velocidade de liberação da carga. Essas são as principais demandas. Nós tivemos um problema muito sério agora há pouco tempo, onde o governo reduziu o prazo de importação, ou seja, o radar que nós chamamos das importadoras, de 18 meses para 6 meses. Então, se durante 6 meses você não te fizesse nenhuma importação, a sua autorização para importar ou exportar estava automaticamente cancelada. Então, isso provocou um certo problema no mercado. Nós estivemos em Brasília, eu tive com o secretário da Receita Federal, o antigo, e o Sintra, e ele explicou que 57% das empresas não atuavam no comércio exterior há mais de 6 meses. Então, isso entrava em uma análise de risco que a Receita considera. Por outro lado, nós pleiteamos que a obtenção do radar fosse mais ágil e mais rápido. Por quê? Porque nós temos empresas, por exemplo, que importam uma máquina por ano, mas ela importa uma máquina de $1 milhão, $2 milhões. Sim. Então, eles não atuam constantemente no comércio exterior, mas eles são fortes importadores, com volume em dinheiro que eles importam muito grande. Agora, falando especificamente um pouquinho aqui da nossa região, as atividades portuárias de uma economia que depende diretamente do Porto de Santos, quais hoje são os grandes desafios que a gente tem a serem superados? Olha, vários desafios. Por exemplo, a dragagem do porto é um. Hoje nós lidamos também... É um eterno problema isso, né? É um eterno problema. Mas a gente vem trabalhando bem isso, eu acredito que em breve esse problema vai ser sanado. Um segundo problema hoje que a nossa região enfrenta é a guerra fiscal. Então nós temos aí uma guerra fiscal muito forte de outros estados. Nós não criticamos, cada estado vê o que é melhor para você, para o seu estado, mas a guerra fiscal hoje prejudica muito o estado de São Paulo. Será que tem uma fiscalização eficiente em relação a isso? Tem. O problema é que as empresas se deslocam para outros estados, onde tem um valor de ICMS menor. Mais barato. E trazem suas mercadorias por esses portos. E toda a comunidade portuária se desloca para esse local. Então, nós temos um deslocamento de transportadoras, os terminais, lógico, perdem cargas porque vão para esses outros terminais, os próprios despachantes, porque esses estados obrigam que todos os prestadores de serviço sejam daquele estado, para que você obtenha esse incentivo. Existe alguma tratativa com o governo do estado em relação a isso, para ver se abaixa um pouco a alíquota do ICMS no estado de São Paulo? Eu, em 2014, quando eu assumi a presidência do Sindicato de Santos, nós fizemos um trabalho, levamos ao governador Geraldo Alckmin, ele ficou realmente impressionado, chamou o secretário de administração tributária, também ficou impressionado, acabou não acontecendo nada. Fizemos uma segunda reunião em 2017, se não me engano, onde levamos também esse problema, eles ficaram de estudar algum incentivo, alguma coisa, também não foi feito nada. E eu estive em setembro do ano passado com o então governador Márcio França e levamos a mesma demanda para ele. Ele não foi reeleito, então a coisa ficou como está. Na mesma, está estacionada. Exatamente. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o Porto de Santos. Nós voltamos já já. O ND Especial Porto está de volta e eu converso hoje com Nívio Pérez dos Santos, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e região. Bom, Nívio, recentemente você esteve na Casa Civil reunindo com o ministro Onyx Lorenzoni. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi essa conversa, esse bate-papo. Nós levamos algumas demandas do setor ao senhor Barreto, que é o assessor dele, e ao Onyx Lorenzoni. Eu estive com o presidente do Rio Grande do Sul, levamos alguns problemas em geral do comércio exterior, como eu também estou presidente da Federação Nacional dos Despachantes, nós ouvimos todos os sindicatos, todas as demandas dos despachantes e acabamos por marcar essa reunião, levamos algumas demandas registradas para eles, eles gostaram, pediram uma nova reunião, eu estive reunido uma segunda vez em Brasília com essa equipe, justamente para tratar desses gargalos.
Agora, nessa conversa, vocês também trataram sobre as comissões locais de facilitação de comércio, é isso? Exatamente. O que é isso? O que a gente pode esperar nesse sentido? A Organização Mundial das Aduanas, ela se reúne 4 vezes por ano e ela escuta o setor privado. Isso são todos os países. O que o Brasil está fazendo? Ele está indo na mesma linha. Existe o CONFAC, que é um comitê de facilitação, ele fica em Brasília e ele se reúne 3 a 4 vezes por ano, eventualmente 5. E esse CONFAC, o governo federal, ele criou os COFACs, que são os comitês de facilitação local. Então, as 15 maiores aduanas foram obrigadas a criar os COFACs. Quem participa nesses COFACs, nesses comitês de facilitação local? Aduana, Anvisa, Ministério da Agricultura, importadores e exportadores representados pelos despachantes aduaneiros e associação comercial e os recintos. Então, nós temos os terminais secos, os terminais molhados e os terminais de líquidos. Na verdade, são 5 entidades que acabam virando 10 por terem 2, 3 pessoas. O que nós discutimos? Nós discutimos os gargalos, os grandes problemas locais. Desses problemas, se puderem ser resolvidos, e vários já foram resolvidos aqui em Santos, ótimo. O que não é resolvido é feita uma ata e é encaminhada a Brasília, aos CONFACs, para que o governo tenha uma visão do que está acontecendo nas aduanas, tanto do setor público quanto do setor privado. Agora, isso que vocês levam para a CONFAC, né, que é a nacional. É a central. Se esses avanços se concretizarem, o Brasil fica próximo do que a Organização Mundial do Comércio prevê nesse acordo? Sim, não só a Organização Mundial do Comércio, como também a Organização Mundial das Aduanas. Hoje, nós já cumprimos 44 dos 47 acordos do convênio de Kyoto revisado. Então, isso é muito importante para que nós tornemos um país com um alto grau de investimento. Então, o Brasil hoje está muito avançado. Nós tivemos a implementação da DUI, que é o Documento Único de Exportação, onde se reduziu o número de informações no sistema da Receita Federal de 88 para 30. Então, isso teve um ganho absurdo de tempo e um ganho absurdo também de dinheiro, ou seja, uma economia grande para os exportadores. Então, isso gera economia para o Brasil. E hoje o governo trabalha com a Receita Federal e o SESEX, a Secretaria de Comércio Exterior, na DUIMP, que está prevista para entrar no final do ano de 2020 ou início de 2021, onde também vai haver uma redução das informações prestadas. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos o Portal Único. Sim. Quando nós temos uma mercadoria que ela está sujeita a órgãos anuentes, nós temos que apresentar documentação para o órgão anuente. O órgão anuente vai fazer o seu trabalho, perder 2, 3 dias. Finalizou o trabalho do órgão anuente, nós temos que ir para a Receita Federal. Então, isso demanda um tempo muito grande. Dentro do Portal Único, não, nós vamos inserir todos os dados dentro do Portal Único e cada órgão vai ser responsável por puxar esses dados e cumprir a sua etapa. Ou seja, nós podemos ter a Receita Federal, Anvisa e MAPA trabalhando ao mesmo tempo. Então, em vez de você perder 10 dias numa liberação, você pode perder 1 dia ou 2. E esse é um trabalho de modernização das aduanas. Agora, o foco dessa comissão é mais atender o setor privado ou também os órgãos públicos do setor? Eu diria os dois, mas hoje o foco do governo está no setor privado. Eles querem ter uma abertura muito grande. Por quê? Porque quem gera emprego é o setor privado. O setor de serviços hoje, ele é responsável por 60% a 70% dos empregos formais no país. Então é importante que se tenha uma abertura muito grande para que mais empresas venham para o país, que as empresas voltem a contratar e a gente consiga combater um pouco esse desemprego que, na minha opinião, é um absurdo. Tem alguma perspectiva boa para os próximos anos? Olha, existe uma perspectiva muito grande, nós estamos apostando muito nisso, o governo vem trabalhando muito, o secretário Marcos Trujillo é uma pessoa inteligentíssima, tem um trâmite muito bom, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, tanto é que ele conseguiu esse acordo com a comunidade europeia, que era uma coisa há 5 anos atrás, 4 anos atrás, impensável. Sim. E com este acordo, as tarifas, tanto na comunidade europeia quanto no Brasil, vão se reduzindo e pode haver um intercâmbio maior de troca de mercadorias. Isso é muito importante para o nosso país. Falar um pouquinho sobre o crescimento, então, das exportações. Estima-se que 1% das exportações globais saiam do Brasil.
há um potencial para um crescimento a curto prazo nisso? Como é que você vê isso? O governo aposta muito nisso. Nós somos a 9ª economia do mundo e nós estamos aí na área de exportação em 20º, 22º, uma variação muito grande. Nós já chegamos a ter 3 a 4% das exportações mundiais. E por conta da nossa recessão, por conta das indústrias estarem com seus parques parados ou atrasados, digamos assim, com máquinas antigas, nós fomos caindo e diminuindo o volume de exportação. Dá para chegar nesses 3, 4% em quanto tempo? Se é que a gente volta, né? Não, eu acredito que sim. Existe, digamos, uma força muito grande, não só da parte de serviços, como da parte também de manufaturados. Nós queremos esse crescimento. Eu costumo dizer, se você não vende no Brasil, você tem que vender lá fora. Você tem que ter a perna nos dois lados. Um dia lá fora está difícil, você tem uma venda aqui dentro. Quando a venda aqui dentro cessa, você tem que vender no exterior. Então é importante hoje que as indústrias aprendam isso. Contratem profissionais capacitados que conheçam e desenvolvam produtos para serem vendidos lá fora. O Brasil tem um potencial muito grande. Eu costumo dizer que o povo brasileiro é o mais criativo do mundo. E nós precisamos colocar isso em prática nos outros países. Ok, Nive, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí. Obrigado, Roberta. Eu que agradeço mais uma vez o convite e é sempre bom falar um pouquinho de comércio exterior do nosso porto, que é tão importante. Muito obrigado. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Um bom final de semana, a gente se vê na segunda-feira. Até lá.